Boas-vindas a esta nossa exploração visual ao interior do nosso ecossistema humano. Hoje, as fontes guiam-nos por um mistério biológico absolutamente fascinante que desafia ponto por ponto quase todos os conselhos de saúde padronizados que costumamos ouvir. Normalmente, pensamos no nosso corpo como uma espécie de sistema de canalização básico. Tipo, se há um bloqueio, basta despejar mais água ou adicionar um pouco mais de fibra, certo? Errado? E se as soluções habituais estiverem de mansinho a agravar o problema? É mesmo isso que os dados clínicos nos mostram, revelando-nos uma perspectiva completamente nova sobre a forma como o nosso corpo realmente funciona. Ora, a grande ideia que temos de analisar aqui é um autêntico paradoxo. Acredite ou não, consumir litros de água simples e quantidades massivas de fibra pode, na realidade, estar a destruir o nosso intestino. Há uma diferença colossal entre a zona de stress inflamatório, que vemos aqui a vermelho, e aquela que devia ser a nossa região de prosperidade biológica, onde ocorre uma absorção maravilhosa de 92%. A mecânica do nosso corpo foi desenhada para ter um ritmo natural, um movimento peristáltico que ronda aos 0,45 milímetros por segundo. Quando forçamos o sistema com os elementos errados, esse motor simplesmente desregula-se de forma perigosa. Então, fica a pergunta no ar. Por que é que a sabedoria convencional bate tanto na trave quando se trata da nossa digestão? Bom, o erro fatal é olharmos para o corpo humano como se fosse um tubo de PVC inerte que só precisa de ser desentupido. Na verdade, esqueçam a ideia do tubo. O intestino não é nada disso. Trata-se de um ecossistema vivo, a pulsar e incrivelmente sensível a tudo o que lá entra. Para percebermos realmente a raiz do problema, temos de voltar à base, a uma equação matemática biológica muito simples: as entradas versus as saídas. Toda a doença e degeneração no corpo resume-se, no fundo, a este desequilíbrio. É a diferença brutal entre aquilo que o nosso organismo consegue efetivamente processar e usar como nutrição e aquilo que não consegue eliminar, ficando lá parado, a acumular. Quando a balança pende para o lado da acumulação, entramos numa espiral muito complicada de toxicidade. E este desequilíbrio é por demais evidente. Pensem nisto através do que as fontes chamam genialmente de regra da cozinha. Se cozinharmos todos os dias numa cozinha, geramos lixo, natural. Agora imaginem o que acontece se nunca, mas nunca levarmos o lixo lá para fora. Exato, a cozinha apodrece. No corpo humano, esta putrefação interna é muitas vezes, e tragicamente, confundida com um simples envelhecimento. É a famosa ilusão da idade. O que muitas vezes achamos que é o peso da idade é, na esmagadora maioria das vezes, literalmente o peso físico de toxinas acumuladas ao longo de décadas. Para termos uma noção real da gravidade da coisa, vamos olhar para a matemática da nossa digestão. O contraste mais chocante é entre o padrão 3 para 3 e o perigoso 3 para 0. Pensem num recém-nascido saudável. Ele é um relógio biológico imaculado. Come 3 vezes, evacua 3 vezes. O rácio 3 para 3. É a natureza a funcionar na perfeição. Mas o que vemos frequentemente hoje nos adultos é um cenário de emergência sistémica de 3 para 0. 3 refeições a entrar e 0 a sair. E claro, esta queda do padrão saudável para a zona vermelha não acontece de um dia para o outro. É uma descida lenta. O trânsito começa a abrandar para um 4 para 2 e lá vêm os gases, aquele inchaço chato. Mas o verdadeiro abismo biológico é quando se cai abaixo do rácio 1 para 1. Pensem num corpo a processar 5 refeições e a eliminar apenas uma. A matemática não engana. Quando se chega ao tal rácio 3 para 0, onde a eliminação só acontece a cada 2 ou 3 dias, o corpo entra em pânico absoluto. O sistema entra em colapso e começa a reabsorver toxinas agressivamente de volta para a corrente sanguínea. É a receita perfeita para a retenção de líquidos e inflamação celular crónica. Ora bem, esta paralisia toda não cai do céu por magia. As fontes identificam 6 grandes culpados ocultos que trabalham todos em conjunto para nos deitar abaixo: a desidratação celular crónica, a disbiose bacteriana, o caos no nosso jardim interno, um sangue num estado ácido, a dieta da falsa moderação, a falha mecânica do tal peristaltismo e, por último, o fardo físico de um cólon completamente sobrecarregado. Vamos tentar destrinchar isto passo a passo. Primeira paragem, vamos desmantelar a maior mentira de todas: a ilusão da hidratação. Quantas vezes já ouvimos o conselho cego de que temos de beber 2 ou 3 litros de água simples por dia? Pois é. Acontece que os nossos fluidos internos, as lágrimas, o suor, são salgados. Faz sentido, não faz? As nossas células precisam desesperadamente de minerais, como o sódio, para funcionarem como pequenas chaves. Chaves que abrem a membrana da célula para deixar a água entrar. Sem esses minerais, a água desmineralizada fica retida lá fora, a sobrecarregar os rins e a deixar-nos inchados como balões. Basicamente, andamos a beber rios de água, mas as nossas células continuam num deserto. E não ficamos por aqui.
Essa mesma água desmineralizada, juntamente com alimentos inflamatórios, atua como um potente fertilizante, mas infelizmente para as bactérias erradas. Sabiam que temos mais bactérias no corpo do que células humanas? O problema é que a dieta moderna alimenta os vilões oportunistas, como a Cândida, a H. pylori e os firmicutes, deixando os nossos aliados, os bacteroidetos, encostados à parede. Sabem aquela barriga que incha no exato segundo em que começamos a comer? É isso mesmo, é a fermentação instantânea a criar uma autêntica fábrica de gás dentro de nós. O que nos leva a um paradoxo um bocado triste. Uma pessoa pode ter excesso de peso, mas ao mesmo tempo estar literalmente a morrer de fome a nível celular. Como? É simples. Um sangue num estado ácido e inflamado repele e bloqueia a absorção de nutrientes. Podemos gastar balúrdios em suplementos e superalimentos, mas eles simplesmente não entram na célula. Só num ambiente limpo e alcalino é que o nosso sangue consegue atuar como um transportador eficiente, entregando a comida diretamente ao interior das células famintas. Toda esta confusão desencadeia um efeito dominó mecânico no corpo. O excesso de toxinas bate primeiro à porta do fígado, que fica completamente exausto e corta a produção da bilis. Ora, sem a bilis a fazer o seu trabalho, o estômago não consegue produzir ácido suficiente. A digestão transforma-se num pesadelo lento e pesado. E, eventualmente, perante esta falta de capacidade para processar a comida e destruir bactérias más, o próprio intestino desiste da luta. O movimento peristáltico para por completo. É o motor do corpo a ir abaixo. O resultado final de toda esta falha mecânica? Bem, preparem-se, porque parece o guião de um filme de terror biológico. O nosso intestino bloqueado transforma-se num museu de estagnação. Placa mucoide super densa, que parece cimento, cola-se às paredes intestinais para sempre. Debaixo dela, fezes antigas e petrificadas. E a coroar tudo isto, um ecossistema obscuro de parasitas e fungos que adoram viver neste ambiente. Pessoal, as estimativas clínicas revelam o facto assustador. O adulto comum chega a carregar todos os dias entre 3 a 10 quilos de lixo residual tóxico preso no trato digestivo. 10 quilos é obra. Face a esse cenário caótico, é fácil perceber por que razão as soluções rápidas convencionais são uma enorme armadilha. Tomar laxantes sintéticos carregados de derivados de petróleo só força evacuações violentas, destruindo completamente o ritmo natural e deixando o cólon ainda mais preguiçoso. E a famosa dica de atirar mais fibra grossa para cima de um intestino paralisado e cheio de bactérias más? Pois, isso é literalmente deitar gasolina para uma fogueira. A fibra só vai servir de repasto para o sobrecrescimento bacteriano, gerando ainda mais dores e inflamação aguda. E depois, claro, temos a miragem dos probióticos de farmácia em cápsulas. Temos de ter muito cuidado com o que lemos. Grande parte do que vemos nas prateleiras sofreu processos térmicos e de pasteurização tão agressivos que o que lá está são apenas bactérias mortas e químicos, totalmente incapazes de gerar vida num intestino já moribundo. A verdadeira biologia vem da terra, malta, vem de ecossistemas vivos e crus, como os fermentados naturais. O teste do algodão aqui é super simples. Olhem para o rótulo e perguntem: isto existe na natureza? Pode ser plantado? Se a resposta for não, se foi inventado num laboratório, não é isso que vai salvar um intestino em colapso. Se juntarmos todas estas peças, as fontes desenham o famoso funil da toxicidade. A retenção crónica não é um problema isolado de falta de água da torneira ou de comer pouca couve. É a fase terminal de um colapso em cadeia gigante. Água desmineralizada e comida inflamatória geram acidez. Essa acidez paralisa o fígado, desliga o estômago e inunda o cólon de lixo e estagnação. Tentar tratar todo este desastre focando apenas na barriga com laxantes químicos, bem, é o equivalente irracional a tentarmos secar o chão da casa de banho com a torneira da banheira a jorrar água no máximo. Não faz sentido. O que nos deixa, no fundo, com um pensamento final bastante provocador. Se a doença e a degeneração são apenas a incapacidade matemática do nosso corpo levar o lixo lá para fora, o que é que será preciso para fechar a torneira de vez? Se a fibra isolada, a água vazia de minerais e as bactérias mortas não passam de ilusões que só alimentam este fogo, como é que desmantelamos uma década inteira de estagnação interna? O verdadeiro próximo passo na nossa busca por saúde biológica é, sem margem para dúvida, percebermos como iniciar um reset poderoso e autêntico ao nosso ecossistema central. E isso é algo que vale a pena investir.